Olá, está começando mais um E Agora, com a equipe de sempre, eu, Gustavo Lobo, Jorge Knauer e Haroldo Monteiro. E o papo de hoje é sobre um investimento que o brasileiro não tem muito cacuete de colocar dinheiro, que é a Bolsa de Valores e especificamente o mercado acionário. Nesse programa a gente vai discutir o cenário atual e qual a influência desse cenário para a Bolsa. E é o momento para você comprar, é o tema de hoje do E Agora. Queria começar primeiro com o Haroldo e puxar uma discussão que é a seguinte. Haroldo, esse cenário, a maioria das empresas de varejo, né, estão em Bolsa, estão em capital aberto, as maiores. Esse cenário ruim para a Bolsa, né, essa depreciação da Bolsa, essa perda de valor, tem algum reflexo no dia a dia das companhias? O que está acontecendo? Assim, hoje, vamos ser bem realistas, né? O momento hoje não é dos melhores, lógico, para nenhum setor, mas o setor de varejo, ele vem, na realidade, aparando um pouco dos excessos que foram praticados aí durante esses anos de bonança aí que houveram. Então, assim, as empresas estão se ajustando. Eu vejo aí, eu estava dando uma analisada e, enfim, tem bastante coisa já começando a ficar bem interessante para a gente olhar. Na área de varejo? Na área de varejo, né? Tá. Já tem coisa interessante a gente começar a olhar empresas que são bem administradas. O problema maior ainda, eu acredito que seja o timing, né? Porque a gente não viu pelo menos uma luz no horizonte, né? Sem ser um trem vindo com a luzinha azul contra a gente, né? Que vai desencadear uma melhora no mercado. Mas eu acredito que as empresas estão se ajustando. Eu acredito que a partir do ano que vem, esse ano foi um ano bem difícil, a partir do ano que vem as empresas já se ajustaram a esse cenário. E a gente vai ter que começar a olhar com aquele olhozinho de lupa e ver quais são as empresas que realmente estão melhor posicionadas. Dentro do setor de varejo de capital aberto, eu me lembro que um tempo atrás eu te fiz uma pergunta, e eu vou te fazer de novo agora, que é a seguinte: por que a Renner está anos-luz na frente das outras? Olha, se você pegar aí um artigo que eu escrevi lá em 2012, que está no SRZD, na minha coluna, você vai ver que eu já indicava a Renner. Porque a Renner, ela com esse cenário, vamos falar um pouquinho do cenário e esse setor específico de varejo vestuário. Esse setor, nos últimos anos, o que aconteceu? As empresas que tinham escala, né, que praticaram fast fashion, as empresas que têm um ticket médio mais alto, que digamos de luxo, assim, digamos assim. E tem as empresas que ficaram ali no meio, né? E a Renner, ela soube muito bem aproveitar esse movimento e ela se colocou fazendo aquela parte de fast fashion, né, mas ela deu o quê? Deu uma repaginada nas lojas, deu uma repaginada na empresa de uma maneira geral. Então, num momento de crise, onde algumas pessoas, algumas classe B, por exemplo, não podia mais comprar nessas empresas de luxo que tinham produtos mais caros, ela passou a comprar onde? Na Renner. E a Renner fez todo o seu dever de casa administrativo. Então, ela se aproveitou muito bem, até na crise ela vem se aproveitando disso, né? Ela se aproveitou dessas pessoas, efetivamente. Assim, o que acontece? As pessoas de classe mais baixa, classe C, compram a Renner, e ela está pegando essas pessoas que esporadicamente compravam nesse varejo intermediário. Está vindo para ela porque ela tem um preço mais competitivo. Então, o ponto que eu quero chegar lá atrás, quando eu te perguntei isso, a sua resposta foi curta e grossa. A Renner tem o Galó. Isso é a mão do Galó. Galó, para quem não sabe, a nossa audiência que não sabe, o Galó é o CEO, né, e o presidente da Renner. Sim, ele tem uma característica muito interessante. Ele vem fazendo dever de casa que muitas empresas não fizeram nesses últimos tempos, né? Principalmente em varejo de vestuário. Eu vejo também dentro do varejo de vestuário uma empresa bem interessante hoje que também vem fazendo um trabalho bem interessante, que é Guararapes, quer dizer, a Riachuelo. A Riachuelo, ela vem também seguindo, trilhando o mesmo caminho da Renner. E ela tem capital aberto, porém é uma empresa de menor liquidez e sofreu muito, tanto quanto as outras de varejo, ou seja, isso que o Haroldo está falando é interessante porque ele está olhando do ponto de vista, não da análise, mas do ponto de vista da economia formal, da economia real,
e ele dentro dessa companhia, ele vê que há uma transformação, uma mudança e um trabalho sendo bem feito. Sendo bem feito, eu acredito aí, é que você falou, ela não tem essa liquidez, as pessoas não conhecem muito ela, porque ela tem Guararapes, Riachuelo, às vezes, isso também, se eu estou elucubrando aqui, mas talvez o nome às vezes influencia, por ser Guararapes em bolsa e Riachuelo. A Renner não, Renner em bolsa e Renner no mercado. Então, assim, às vezes o público em geral não conhece, mas a Guararapes vem fazendo um serviço bem interessante aí. E eu acredito também que vai ter um desempenho, vai conseguir passar por essa parte aí essa turbulência que a gente está vendo. E aposta para o futuro, né? Uma retomada da economia. Eu vejo uma empresa que está fazendo um trabalho também bem interessante, está sofrendo bastante, né? Que é a Levis Blanc, que recentemente comprou aí a Dudalina. Mas ela tem um trabalho bem interessante, ela é para um público high-end, né? Então ela tem aquela parcela daquele público classe A que não sai dela nem em momentos de crise, ela é resiliente com relação às crises, mas aquela pessoa que compra por oportunidade, ele deixou de comprar nela. Mas de uma possível aquecida do mercado, uma pequena retomada, eu acredito que ela vai ser bem beneficiada. E as ações dela estão bem depreciadas. Também, bem depreciadas. Knauer, a bolsa está depreciada, né? A gente vem sofrendo sucessivas baixas no índice Bovespa. Então muita gente da nossa audiência pode estar se perguntando, imaginando, é hora de entrar em bolsa ou não é hora de entrar em bolsa? Óbvio que essa resposta é muito mais complexa, mas se a pessoa quiser ou estiver pensando em entrar em bolsa, quais são as suas recomendações? O que ela deve tomar de precaução antes de tomar essa decisão de compra? Bom, assim, eu não sou um especialista em renda variável, todo mundo sabe disso. Minha especialidade sempre foi renda fixa e câmbio. Mas algumas coisas, eu acho que algumas atitudes do investidor, ela serve para qualquer ativo. Qualquer ativo de mercado financeiro, seja ele renda variável, renda fixa, ou mesmo um ativo fixo, do tipo um imóvel, investimento em aluguel comercial, ou seja, qualquer ativo que vai ser comprado pelo investidor, acho que merece, assim, o principal, na minha opinião, assim, o mais básico, é a resposta de 3 perguntas que o investidor tem que fazer a si próprio antes de entrar no mercado. A primeira pergunta é qual o valor que ele quer investir, ou seja, quanto do patrimônio dele, que já está investido ou que recentemente ele recebeu, ele aceita colocar na renda variável, nas ações. É fundamental você saber que as ações elas podem te render bons frutos em curtíssimo prazo, podem render bons frutos em longuíssimo prazo e podem render também algumas decepções a curtíssimo prazo. Mas então, X que eu digo. Exatamente, e outras. E outras. Então a gente precisa responder a primeira pergunta, é quanto você quer investir, ou seja, quanto você topa, né? Quanto você quer arriscar, porque não deixa de ser um risco, por isso o nome é renda variável, no mercado, né? Quanto você quer ganhar. Essa é uma pergunta que quase ninguém se faz. O cara compra um título de bolsa ou mesmo um título de renda fixa e ele dificilmente já tem a resposta de quanto ele quer ganhar com aquele investimento. No caso de renda fixa, por exemplo, ele pode comprar um título de 2050 a uma taxa fixa, mas ele certamente, se já tiver 50 anos, não vai segurar o título até 2050. Então, em algum momento ele vai vender antes do vencimento, ele precisa saber quanto ele quer ganhar nisso. A terceira pergunta é quanto você aceita perder. É o mais importante, né? Talvez uma grande característica, talvez a melhor característica, na minha opinião, do mercado de renda variável, é que você tem liquidez praticamente para todas as ações, tá? E essa liquidez, ela é, digamos assim, diária, mesmo que é um preço não muito bom. Então, quando você decide comprar uma ação, você já sabe quanto você vai investir e quanto você quer ganhar naquela ação, você tem que saber exatamente quanto você aceita perder, ou aceita ou pode perder, entendeu? E aí você tem que pensar na liquidez da ação, você tem que pensar em qual setor pode ser mais beneficiado economicamente. Que isso faz diferença na liquidez. Totalmente. E na alocação, na montagem da carteira. Na montagem da carteira, que é uma coisa que eu ia falar um pouquinho mais na frente, mas exatamente. Não, fica à vontade, pode falar. Exatamente isso. Então quanto você quer ganhar, quanto você quer investir e quanto você pode perder. Depois de responder essas 3 perguntas, eu acho que vale realmente, atualmente, um risco de bolsa, um risco de renda variável. Eu acho que está num bom momento para se começar a estudar um risco de renda variável.
corroborando com o que o Knauer acabou de falar e complementando, de repente até ajudando a decisão de investimento de vocês em bolsa, nós queríamos colocar para vocês um gráfico que é do Ibovespa dolarizado. O que significa esse gráfico? É simplesmente o índice Bovespa dividido pela cotação do dólar. E reparem que hoje, o momento atual para o Ibovespa em pontos dolarizado é abaixo de níveis de 2008, ou seja, da pior crise da era moderna econômica, já que o mundo já sofreu, onde a bolsa desvalorizou e o dólar subiu bastante. O momento atual hoje, do patamar pontual do Bovespa em dólar hoje, é abaixo daquele momento de 2008, ou seja, a gente pode sim estar num bom momento para quem investe em longo prazo, em ações, pode estar num bom momento para estar entrando no mercado e comprando ações. Veja bem, aí completando o que o Knauer falou, dependendo do setor, olhar bem os setores, quais setores podem ser beneficiados ou não pela economia e comprar de forma correta, uma alocação consciente dentro do seu perfil de risco, porque o cenário ainda é bem conturbado, principalmente o cenário político, que nós já abordamos em outros programas para trás. Mas, Haroldo, é importante a gente ter ciência de que por trás do varejo, ou seja, se o varejo melhorar, se o varejo prosperar, existe também uma outra indústria por trás do varejo que pode se beneficiar. Né? A gente tem aí algumas opções com relação a empresas de Bematec, né, que é uma empresa aí que é muito ligada ao varejo, a própria Valide, emissão de cartão, temos a Cielo. Então são empresas aí que se beneficiam muito com uma retomada desse setor. Com relação a setores que você estava falando, é importante que a gente saiba o seguinte: o Brasil ele é muito atrelado ao mercado de commodities. E o mercado de commodities existe uma dinâmica mundial que faz toda a diferença nesse mercado. E eu diria que se a nossa economia entrar no rumo certo, as empresas que dependam mais, que estejam mais expostas, quer dizer, ao mercado interno, talvez sejam beneficiadas na frente. Tá. Um ponto importante que você tocou, a gente também trouxe um outro gráfico, que a gente já vai colocar para vocês, que é o gráfico onde nós colocamos o Ibovespa, tá? O histórico do Ibovespa e o histórico da cotação do dólar, mas já, porque fecha muito com o que você está falando no seguinte sentido. O Brasil, essas grandes companhias que a gente tem dentro do Ibovespa, siderúrgica, petróleo, Vale, enfim, são companhias diretamente ligadas a commodity, que são precificadas mundialmente em dólar. E quando você tem uma variação do dólar, ou seja, você tem uma variação positiva do dólar, o preço das commodities tende a cair no mercado mundial. E a gente está vivendo uma valorização do dólar, não só no Brasil, aqui ela é impulsionada pela política, mas mundialmente o dólar ganhou preço em detrimento das demais moedas. E com isso faz o preço das commodities virem abaixo. Então, observem esse gráfico, que é para colocar mais lenha na fogueira na hora de vocês escolherem o que investir. Vejam que quando eu tenho o Ibovespa em alta, eu tenho uma cotação do dólar em baixa. E assim que o dólar volta a subir, a gente tem uma depreciação do Ibovespa. Em linhas gerais, por que acontece? Porque o Ibovespa ele é composto basicamente, ou na grande maioria, por empresas exportadoras de commodities. E esse balanço entre alta de dólar e queda no preço das commodities influencia diretamente no preço do Ibovespa, que não reflete a nossa bolsa como um todo. Então, o que você falou sobre olhar para o mercado interno e olhar para aquelas companhias muito bem posicionadas dentro do Brasil pode ser um diferencial na frente. Né? É importante que as pessoas entendam que o dólar perante todas as moedas do mundo, ele se valorizou por conta de um fim de um ciclo de juros americanos que eram mais baixos. E então, assim, o dólar voltar ao que era antes, eu não vejo isso hoje. Né? Agora, que esse dólar pode vir a cair aí, sei lá, para 3, é factível, se a gente acertar um pouco essa mão aí na 2,90, é factível. Dentro desse contexto aí na nossa economia, desses fatores políticos, é factível que o dólar venha descer um pouco, mas assim, o dólar ele desvalorizou perante todas as moedas do mundo. Eu só queria colocar exatamente sobre isso, que a própria dinâmica da Bolsa, no momento em que você tem alguns ativos extremamente baratos na Bolsa,
o investidor estrangeiro que é alocado no Brasil e que tem que ter uma parcela dessa alocação em bolsa aqui no Brasil, ele tende a vir com um pouquinho mais de vontade em cima desses papéis. E essa entrada de divisa derruba a cotação do dólar, porque você vai ter mais dólares sendo vendidos na economia aqui no Brasil. Então, esse equilíbrio, é o que como o Haroldo falou, a 2 eu acho que não volta nunca mais, mas não vai ficar em 4 para sempre também. Ele vai oscilar, na minha opinião, entre 3,50 e 4 aí nos próximos meses, de acordo com o que a gente vê de força no aumento de juros nos Estados Unidos, que pode vir na próxima reunião do Banco Central americano, e também toda a dinâmica de gastos nossos no exterior, que diminuiu bastante, caiu em torno de 35%, 36% os gastos dos brasileiros no exterior. A gente vai vir agora, no final do ano, as férias de final de ano, e isso vai, eu acho que se acentuar muito mais, ou seja, vai fazer muito mais diferença, 30%, 40%, naquele volume de gastos no final do ano do que tem feito agora, porque a gente pegou um período de baixa, que é o período de não férias, né? Então o volume de gasto do exterior já é baixo, então caiu 30% desse volume baixo, mas esses 30% que caiu vai fazer muito mais diferença lá na frente. O que significa dizer que a nossa balança de pagamentos e recebimentos de dólar, ela vai aumentar muito no sentido do recebimento, nós vamos receber muito dólar, e isso vai ajudar a equilibrar o fluxo de câmbio, trazendo volatilidade, mas não uma volatilidade só para cima, como a gente tem visto nos últimos tempos, mas uma volatilidade, digamos assim, dentro de um padrão mais normal, que vai cair e vai subir dentro desse nível aí, na minha opinião, de 3,50 e 4. E tem um outro fator que, além do aumento de juros dos Estados Unidos, que fortalece o dólar, que os Estados Unidos estão saindo de todas as guerras que eles estavam. As guerras estão acabando. E quando um país, qualquer país, historicamente é assim, entra em guerra, a moeda enfraquece. Fato. Isso foi assim. Roma caiu pelo excesso de guerras, enfim, no mundo atual, o país que entra em guerra tem a moeda totalmente desvalorizada. Aumenta muito o gasto interno. Vide Rússia, né? Acabou com a moeda em função dessas loucuras lá do Putin. Não é toda a bolsa que se beneficia com o dólar em alta. O gráfico mostrou para vocês. Por quê? Porque muitas dessas companhias, que são, além de serem grandes exportadoras, elas têm muita dívida em dólar. Então, a alta do dólar, além de prejudicar pela queda no preço das commodities, influencia diretamente essas empresas que têm dívida em dólar. E a nossa campeã de dívida em dólar é a Petrobras, a nossa maior estatal, envolvida em escândalos de desvio de dinheiro. Então, muita atenção na hora de imaginar que a alta do dólar, um dólar mais caro, vai ser muito bom para a Bolsa e para todas as companhias que exportam. Isso não é verdade, esse gráfico mostrou isso para vocês. Para a gente encerrar o E Agora de hoje, eu queria passar a palavra para o Kinauer, porque ele quer fazer um adendo, uma participação muito importante que diz respeito à composição do seu patrimônio na hora de investir. Kinauer. Na verdade, assim, eu tenho visto muito, como sou consultor da área financeira, tenho visto muito o patrimônio das pessoas, o patrimônio investido, né, a carteira de investimento de forma muito desequilibrada. Então, por exemplo, com esse boom de imóveis que a gente viu nos últimos anos, muita gente concentrou muito imóveis em detrimento de renda fixa, ou em detrimento de bolsa, ou em detrimento até dos dois investimentos. Então, é muito importante que você considere isso. Se você tem investimento em imóveis, aí eu estou falando para um investidor um pouquinho mais qualificado, talvez não o investidor mais baixo, mas um pouquinho mais qualificado. É o investidor, por exemplo, que comprou algum apartamento, ou uma loja, comprou algum imóvel para alugar. Você tem que considerar esse investimento dentro do seu portfólio de investimento, não do portfólio de liquidez, evidentemente. Não é como você vai na bolsa, vende um ativo e faz dinheiro na mesma hora, ou vai no título público, no Tesouro Direto, vende e faz dinheiro na mesma hora. Mas você precisa considerar esse valor dentro do seu investimento, porque eu tenho visto muita gente muito concentrada em imóveis, né? E às vezes desconsiderando o valor desse investimento imóvel quando vai fazer a conta de como diversificar o investimento. Entendeu? Então, por exemplo, você tem um valor de investido em imóveis, desconsidera isso e você decide investir em renda fixa e renda variável. E aí você faz o balanceamento só dos valores que você vai investir em renda fixa e renda variável. Então, assim, duas preocupações: a diversificação do patrimônio total investido, imóveis, renda fixa e renda variável, e, evidentemente, também dentro da renda variável, que é o nosso assunto de hoje, a diversificação dentro dos setores. Eu acho muito importante a pessoa, o investidor, se preocupar com isso. E título no mercado aí dando 16% ao ano, dificilmente qualquer aluguel vai bater isso. Exatamente. Atenção a isso. Então você pode estar perdendo dinheiro desconsiderando o teu imóvel como uma forma de investimento. Exatamente.
Para saber mais sobre investimentos em ações, bolsa de valores e renda fixa, convido vocês a entrarem no nosso blog escoladefinanças.com.br/blog, o endereço aparece aqui para vocês. Lá você vai encontrar artigos, dicas de como investir não só em ações, mas em renda fixa, tesouro direto e alguns outros produtos. Nós temos também um mini curso gratuito que você pode estar fazendo a sua inscrição dentro do nosso blog. Queria agradecer a audiência de todos vocês. Esse foi o E Agora, falando sobre Bolsa de Valores, o cenário atual. Demos algumas informações relevantes para você fazer a sua alocação. Esperamos você então na próxima semana no nosso E Agora.